Bom dia, colegas, vamos chegando, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Bom dia, Flávia. O assunto de hoje, para você que está assistindo aí no Spotify e no YouTube, é prisão preventiva. Obrigado, Vilma. Bom dia, Taylor, Samuca, Cristina, Brandão, Heloísa, bom dia a todos vocês. Vicky, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Valeu, Fábio. Vamos lá, Vicky, vamos embora. Neuza, voltei para a primeira fase, fiquei com saudade. É isso aí, Rayane. Vamos se entregar. Miriam, Bruno, Pinheiro, sejam bem-vindos. Sanif Favá, seja bem-vinda. Armando, tamo junto, é isso aí. Gente, hoje nós vamos então falar sobre prisão preventiva. E eu insisto naquele pedido que eu faço, né, para vocês, se puder me marcar lá no Instagram, eu ficaria muito feliz, marcando inclusive o CEISC e a Estilo Mentoria. Seria muito, mas muito bom para nós. E se vocês puderem convidar mais um colega, mais um amigo, mais um futuro aprovado, para que venha fazer parte do nosso projeto, a gente consegue chegar aí às mais de 100 pessoas, que é o objetivo até o dia 19. Lembrando aos senhores que hoje é dia 18, tá? De outubro, faltam um mês e um dia para a prova da primeira fase. A partir de amanhã, 19 horas, você que está ouvindo aí já no YouTube há um bom tempo, ou aí no Spotify há um bom tempo, volta aqui no nosso Instagram, no @prof.mauro_stirmer, que eu vou colocar uma dica diária, tá? Vou tentar sempre disponibilizar ela ali perto do meio-dia para vocês. Vai ser uma dica em card, vai ser uma dica em carrossel e às vezes uma dica em vídeo, tá? Eu gravo rapidamente um vídeo ali, edito esse vídeo com legendas para vocês poderem assistir já sem o som. Às vezes a gente está num lugar que não é legal o som, e eu consigo passar para vocês uma boa, um bom conteúdo aí de maneira gratuita, de maneira bem planejada e assertiva, para que vocês venham a aprovar agora no próximo exame de ordem, beleza? Ah, Maurão, mas eu já passei no exame de ordem, eu tô aqui para aprender direito. É a mesma coisa, galera, tá? Eu tô aqui para aprender para um concurso público. As dicas vão servir igual, assim como essa nossa proposta aqui do Penal em Movimento serve para a OAB, serve para o concurso público, serve para aquele advogado que está se especializando, está com uma dúvida, vem aqui, demanda, eu já respondo, tá? Serve para questões da segunda fase. Nossa, é o que mais serve, Armando, é o que mais serve, beleza? E depois, claro, quando vocês aprovarem na primeira fase, eu faço várias lives lá com questões casuísticas, comentando as questões, questões antigas da OAB. Tudo para que vocês coloca seu arroba para compartilhar nos grupos do WhatsApp. É o @prof.mauro_stirmer, Cineide, tá? É só @prof.mauro_stirmer e manda pro pessoal aí que eles vêm, tá? Nunca é tarde para revisar também, é isso aí, Pedrão. Galera, vamos lá, já deu aqui, ó, o tempo que eu preciso para aquecer. Hoje eu tô com o relógio, não botei carregar o meu que dá os batimentos, mas eu vou me gerenciando por aqui mesmo. Então nós vamos hoje conversar sobre prisão preventiva e amanhã nós encerramos sobre prisão temporária. Mas, como sempre, você que nos assiste e que nos ouve, você sabe que eu sempre aqui começo com uma revisão da aula passada. O que nós falamos ontem? Prisão em flagrante. O que você não pode esquecer sobre a prisão em flagrante? Primeiro, quais são os tipos de flagrante que nós temos? Nós temos, a partir do artigo 301 e 302, os seguintes flagrantes. Primeiro, flagrante facultativo, qualquer do povo pode prender. Segundo, flagrante obrigatório, os policiais devem prender. Terceiro, flagrante... obrigado, Cineide. Terceiro, flagrante próprio, que é aquela prisão do cara que está cometendo ou acaba de cometer, previsto no artigo 301
302, incisos 1 e 2. Depois, flagrante impróprio ou quase flagrante, flagrante real. É aquela situação do agente que cometeu um crime e logo após cometer esse crime, ele é perseguido pela autoridade policial, por exemplo, e esta vem a prendê-lo. Detalhe, não interessa o prazo entre o início e o fim da perseguição. O que nós temos que observar, sob pena de uma ilegalidade, é que não haja a interrupção desta perseguição. E a quarta modalidade de flagrante que nós vimos é o flagrante presumido. O que é o flagrante presumido? É aquele flagrante em que alguém pratica um crime e é preso logo depois, perceba que não é logo após, mas é logo depois, um prazo um pouquinho maior, em que eu não tenho a perseguição, mas o cidadão é encontrado com objetos, armas, papéis, instrumentos que façam com que nós venhamos a presumir ser ele o autor do crime, daí o nome de flagrante presumido. Então, flagrante facultativo, flagrante obrigatório, flagrante próprio, flagrante impróprio e flagrante presumido. Se alguém for pego fora de uma destas situações do artigo 302 e a autoridade policial insistir na prisão, estamos diante de um flagrante ilegal e nós estamos nidal de saber que este flagrante deve ser relaxado. Falando em nidal de saber, se tu não fez tua inscrição para a nossa revisão turbo do CEISC, tu está errado, porque ela tem muita coisa boa para ti lá. No nosso 01 do Nidal, em que a gente participa, a revisão turbo do CEISC é o divisor de águas para tua aprovação. Mas veja, nós vimos então questões de alguns flagrantes da doutrina. Flagrante preparado. O que é o flagrante preparado, Mauro? É aquele flagrante em que eu tenho que fazer, claro, Carol, se você fizer a inscrição, você tem acesso a uma plataforma exclusiva, simulado, tá? É só entrar lá no www.ceisc.com.br e aí tu clica na aba Revisão Turbo e tu faz tua inscrição. Aí tu vai receber e-mail, tu vai ser notificada, tu tem uma série de benefícios por participar da revisão. Vai fazer um simulado com correção de todos os professores e concorre a bolsas e tudo mais, não deixa de fazer. Olha aí, ó, Cineide, não fez a inscrição, se liga então e corre lá. Flagrante preparado, relaxa a prisão, Armandão, é isso mesmo, flagrante preparado é onde eu tenho a obra do agente provocador, o policial que provoca a prática do crime, tomando todos os cuidados para que esse crime não venha a se consumar. Este flagrante, ele é, conforme a súmula 145 do Supremo, ele é ilegal e por ser ilegal deve ser relaxado, beleza? Depois nós temos o flagrante preparado, primeiro que falei. Agora o flagrante esperado. O que é o flagrante esperado? O flagrante esperado é aquele flagrante em que a autoridade policial não vem a intervir, ela não interveio na situação, mas ela aguarda para que o crime ocorra, que ela tem notícia que o crime irá ocorrer, e ocorrendo o crime ela prende em flagrante. O flagrante esperado é o dia a dia da Polícia Civil e ele é perfeitamente válido. Já o flagrante postergado, que eu trouxe vários sinônimos para vocês ontem, flagrante postergado, flagrante diferido, flagrante retardado, não atuação policial, é aquela em que a autoridade percebe um crime, mas ela não age naquele momento. Para quê? Para ter uma maior eficácia na sua ação, ela então não prende naquele momento, visando prender futuramente alguém mais importante naquela organização. E aí eu disse para vocês, já te respondo, Manuela, para não perder aqui. E aí eu disse para vocês que quando eu tenho o flagrante preparado, o flagrante postergado, eu tenho um flagrante ilícito, só que eu tenho que cuidar o seguinte: o flagrante postergado, diferido, retardado a não atuação policial está previsto em duas leis. Isso aqui separa vocês dos outros. Larga o celular e presta muita atenção. Quando eu vou praticar o flagrante postergado, quando eu vou retardar o flagrante no caso
de tráfico ilícito de entorpecentes, da Lei 11.343. Nesse caso, eu preciso ter a autorização do juiz para não agir. Fala, doutor Wendel, abraço ao amigo. Agora, quando eu tenho um flagrante postergado diferido da Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, não há necessidade de que o juiz venha a autorizar, basta comunicar esse fato ao juiz. Beleza? Então, cuidado. Flagrante postergado. E diferença de... Não vou falar de entrega vigiada aqui porque foge um pouco, tá, Saldanha? Mas são sinônimos. O que eu quero que tu cuide aqui é o flagrante na lei de drogas e o flagrante na lei de OCRIM. Em uma lei de drogas, para retardar o flagrante, eu preciso da autorização. Na lei de organização criminosa, basta a comunicação ao juiz. Teve uma pergunta extensa aqui, deixa eu ver de quem é, o Manual do Papito. Professor, a polícia armou uma situação doando um prêmio para pessoas com mandado de prisão. Ir ao local de polícia. Pode? Nesse caso, eu não vejo flagrante. Até porque a situação aqui, Manual do Papito, nós estamos falando de flagrante. Aí não era flagrante. Aí era o quê? Cumprimento de ordem judicial. Tá? Vamos seguir. Bom, pessoal, então... e aí nós falamos sobre as prisões formais do flagrante. Quais eram as questões formais do flagrante que você não pode esquecer? Por que, Mauro? Porque se elas não forem respeitadas, leva-se à ilegalidade, logo ao relaxamento. Primeira questão formal, que ao receber o preso, trazido pelo condutor, deve o delegado ouvir os atores, os sujeitos do flagrante nesta ordem. Primeiro ele ouve o condutor, depois ele ouve a testemunha e por último ele ouve o preso. Mauro, se ele desrespeitar essa ordem, se ele não quiser ouvir o preso ou se ele não quiser ouvir ninguém, ele praticou uma ilegalidade e aquele flagrante não serviu de nada e vai haver o relaxamento por ordem judicial. Segunda questão importante, para você não esquecer, que a lei, tá? No artigo 304, parágrafo 2º, ela não exige, olha aí, ó, 100 pessoas, se alguém puder me marcar, agora printou e marcou, eu fico feliz. Obrigado, hein, galera, preciso desse apoio de vocês aí, só isso que eu peço. Então, veja, quando eu tenho um flagrante, tá? Eu preciso de testemunhas, Mauro, da prisão? Não. O que eu preciso é de testemunhas que presenciem a entrega do preso ao delegado. É a chamada testemunha fedatária. Se vier na tua prova, o que é uma testemunha fedatária? É aquela testemunha que presencia a entrega do preso à autoridade policial. Então eu não preciso de pessoas vendo a prisão, mas eu preciso de pessoas vendo a entrega do preso. Beleza? Tem algumas dúvidas aqui, deixa eu ver. Quem é que solicita esse relaxamento? O advogado, né? O relaxamento, Rafa, é matéria atribuída a advogado. Algum advogado tem que pedir, tá? O advogado desse cara que não teve o seu flagrante respeitado. O Luciano, flagrante sem ordem judicial, filmagem com a anuência do proprietário da casa não existe. Em defesa, qual o melhor argumento? Flagrante sem ordem... Não, flagrante é... Não, Luciano, tudo errado aqui. O flagrante é sem ordem judicial. Se eu tiver um flagrante com ordem judicial, é antagônico. Eu posso prender em flagrante sem ordem alguma ou com ordem judicial, beleza? Cuidado com isso. Beleza? Quem pode ser as testemunhas? Qualquer pessoa, inclusive policiais. Pessoas comuns? Exatamente, pessoas comuns. Seguindo aqui, pessoal, outras questões formais que nós falamos ontem. Primeiro, um prazo de 24 horas deve ser respeitado, mas antes disso deve haver a comunicação imediata da prisão ao juiz. Vou te dar um exemplo, hoje, essa madrugada, às 2h45 entraram em contato conosco, pois houve uma prisão de um militar com droga em uma unidade aqui de Santa Maria e nós já designamos para as 2 horas da tarde a audiência de custódia. Veja, essa comunicação, ela se deu às 2h45, por quê? Porque foi o momento em que o cara foi pego com a substância entorpecente. Nesse caso, a comunicação ao juízo é imediata. Agora, uma vez feita a comunicação imediata, que deve ser ao juízo, ao promotor,
a pessoa por ele indicada ou algum familiar desse preso, nós temos outras atribuições para o delegado, que ele deve observar o prazo de 24 horas. Para quê? Prazo de 24 horas deve ser respeitado. Primeiro, tá? Para expedição da nota de culpa. Nota de culpa é um documento em que o delegado vai dizer ao preso quem o prendeu, quem lhe deu a voz de prisão, qual foi o motivo da prisão e quais eram as testemunhas desse crime, se houver essas testemunhas, beleza? Segundo, no mesmo prazo de 24 horas, se o cara não tem advogado, porque não é obrigado advogado no flagrante, mas se ele tiver advogado, o advogado terá o direito de acompanhar a lavratura do auto de prisão. Agora, se ele não tem advogado, aí nós vamos levar o caso à ciência da Defensoria Pública, pois no prazo de 24 horas deve uma cópia do auto de prisão em flagrante ser encaminhada àquela instituição. E terceira obrigação no prazo de 24 horas é encaminhar os autos. Ao juiz, beleza? Chegando os autos ao juiz, como esse flagrante que eu falei, chegou hoje às 7h30, ele entrou no sistema para nós. O que a gente fez? Designou uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o que vai ser observado? Primeiro, a prisão era legal ou a prisão era ilegal? Se a prisão for ilegal, nós estamos o quê? Nidal de saber que deve ser esta prisão relaxada. Se a prisão for legal, o juiz tem duas opções. Ou ele converte em preventiva, se não for suficiente uma medida cautelar diversa da prisão, como por exemplo, o uso de uma tornozeleira, ou ele concede a liberdade provisória quando não for possível converter em preventiva, ou ele entender que não é para ser convertida em preventiva. Beleza? O que o Luciano está cobrando a pergunta? Não cobra, Luciano. Eu vi a tua pergunta, tá? Por favor, precisa botar ponto de interrogação que eu vi. Mauro, é possível relaxamento de prisão em um crime de tráfico tendo um réu segurado à bronca para outro réu esperar a sentença em liberdade? Mas não tem mais prisão em flagrante, ele não tem mais, não, aqui não, se ele como é que vai saber? Ô Luciano, muita informação aqui. É possível o relaxamento da prisão de um crime por tráfico tendo um réu segurado à bronca. Se ele diz que é ele, como é que a polícia vai saber? Até agora tá legal esse teu flagrante e eu não vejo aqui nenhuma ilegalidade. Para que outro espere a sentença em liberdade após a fase da instrução, não entendi nada, Luciano, mas não tem nenhuma ilegalidade aqui. Haverá uma ilegalidade, aí nós vamos falar em relaxamento, tá? Se o cara diz que a droga é minha, embora não sendo, o Estado, o juiz não tem como saber e vai mantê-lo preso como tem que ser. Beleza? Ficou sem som para quem? Ficou sem som para duas pessoas? Galera, ficou sem som, mas eu não fiz nada aqui. Aqui tá normal, Quando acontece isso, provavelmente é a internet dos senhores, é só entrar e sair, beleza? Desculpe o pessoal que tá ouvindo no Spotify, mas às vezes dá um delay aqui, a gente tem que voltar. Tranquilo? O som tá normal? Normal? É isso aí, beleza? Bom, já falamos sobre prisão em flagrante, Mauro. Acreditem, tudo o que tu precisa saber. Vamos agora falar sobre o tópico central dessa aula, que vai ser a prisão preventiva. Primeira informação relevante sobre esta prisão. A prisão preventiva, pessoal, ela é uma prisão que decorre de uma ordem judicial. É uma prisão. Olha que eu comprei isso aqui, que legal. Tu pode fazer isso aqui é para melhorar a pegada no jiu-jitsu. Tu pode regular a pressão dele. Adorei isso aqui, ganhei e adorei. Então veja, quando eu tenho uma prisão preventiva, estamos diante de uma prisão decorrente de ordem judicial. Decorrente de ordem judicial. Esta prisão está prevista na Constituição? Está, porque eu tenho a prisão flagrante e a prisão decorrente de ordem judicial. Exemplo, preventiva. A prisão preventiva decorre de ordem judicial e ela pode ocorrer na fase do inquérito e na fase do processo. Então, prisão preventiva decorre de uma ordem judicial tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. Por que é importante saber isso? Porque hoje nós temos a prisão temporária, que só pode ocorrer na fase do inquérito. Ela será objeto da nossa próxima aula, do nosso próximo pedal.
Então, a prisão preventiva só ocorre, ela pode ocorrer, perdão, na fase do inquérito ou na fase do processo. E ela decorre de uma ordem judicial. Agora, quem está escrevendo, que é aquela galera que vai passar mesmo no concurso e na prova, está fazendo o seu dever de casa, escreva com letra vermelha, letra da cor do nosso internacional, o seguinte: prisão preventiva não pode ser decretada de ofício. Prisão preventiva não pode ser decretada de ofício em qualquer fase, seja na fase do inquérito, seja na fase da ação penal. Atualmente, a prisão preventiva só pode ocorrer quando houver um pedido por meio de uma representação de um delegado ou por meio de um requerimento do promotor, do assistente da acusação, do querelante na ação penal privada, beleza? Então, a prisão, ela só pode ser decretada pelo juiz se alguém pedir. O juiz, pensem, ele é inerte e a prisão preventiva não pode ser por ele decretada sem um pedido feito pelo delegado, pelo promotor, pelo assistente de acusação ou pelo querelante, por algum dos sujeitos processuais. Beleza? Beleza. A prisão preventiva, eu preciso para sua decretação, primeiro, indícios de autoria e prova da materialidade. Eu preciso saber que foi o Matheus que praticou o crime e que o crime ocorreu. Por conta disso, eu tenho que demonstrar ao juiz que existem indícios, suspeitas veementes que o Matheus é o autor do crime e que o crime ocorreu, ou seja, materialidade e autoria. A prisão preventiva, obrigado, Rose. A prisão preventiva mas eu forço isso, Eduardo, quero que vocês anotem, tá? Olha só, a prisão preventiva, ela vai exigir, então, prova da autoria, indícios, prova da materialidade e indícios de autoria. E detalhe, eu tenho que provar para o juiz, larga o celular e olha para mim, eu tenho que provar para o juiz que existe um perigo na liberdade do cara. Um periculum libertatis deve ser demonstrado. E esta liberdade poderá prejudicar, veja, a ordem pública, a ordem econômica, deve ser conveniente a sua prisão para o processo penal ou ele deve ser preso para assegurar a futura aplicação da lei penal. Então eu tenho um processo ou um inquérito e nesse processo ou nesse inquérito existe o fumus comissis delicti e o periculum libertatis. Autoria e materialidade. E eu vou dizer, excelência, o cara precisa ser preso para a garantia da ordem pública. O que é a garantia da ordem pública? Para que ele não cometa outros crimes. Excelência, ele precisa ser preso para a garantia da ordem econômica, para que ele não pratique outros crimes que possam afetar o sistema econômico financeiro do Brasil. Terceira situação, excelência, eu preciso que o senhor determine a prisão do fulano por conveniência da instrução criminal, porque ele está sumindo com as provas do processo ou porque ele está comprando ou coagindo testemunhas. É conveniente que o senhor o prenda, senão nós não conseguiremos trabalhar. Quarta situação, excelência, eu preciso que o senhor prenda o Joãozinho, porque o Joãozinho está comprando passagem para Portugal e ele possui um passaporte válido e também cidadania portuguesa. E se ele for para Portugal, nunca mais regressará e nós não poderemos prendê-lo. Então a prisão preventiva, lembre-se, é aquela prisão do inocente, porque ela vai ocorrer na fase do inquérito ou na fase do processo. E eu necessito mostrar ao juiz que nós temos prova do crime e indícios de que ele é o autor do crime. E que existe um perigo para o processo com a sua liberdade. E este perigo para o processo com a sua liberdade poderá afetar a ordem pública, a ordem econômica, o próprio processo penal, por isso que é conveniente que ele fique preso, ou pode ocorrer de ao final do processo nós não conseguirmos um resultado útil desse processo porque ele fugiu, então nós vamos prendê-lo. Beleza? Tudo isso que eu falei para vocês está lá no artigo 311 e 312 do Código de Processo Penal. Preventivo, então, recapitulando. Já passamos das 100, beleza? Isso aí, Pereira.
Pereira. Olha só, nós temos que ter anotado no caderno que a preventiva cabe no inquérito e na ação penal. Que a preventiva nunca poderá ser decretada de ofício. Que a preventiva necessita de indícios de autoria e prova da materialidade, que é o fumus comissis delicti e periculum libertatis. E depois, nós precisamos das seguintes situações: prendê-lo para a garantia da ordem pública, prendê-lo para a garantia da ordem econômica, prendê-lo para assegurar a futura aplicação da lei penal, ou prendê-lo porque é necessário, é conveniente para o processo. Sempre fica, Helenice, ela fica gravada aqui no Instagram, mas é ruim de ver, por isso eu subo ela para o Spotify, para tu poder ouvir no teu carro, e também lá no nosso canal do YouTube. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canalzinho lá no YouTube, porque sempre tem novidade, e aí vocês acionando aquele sininho, vocês são notificados de todas as aulas que eu subo lá. Bueno, agora nós vamos entrar nele, Bira Goulart. Agora nós vamos entrar nele. Veja, o que o Bira perguntou? O Bira perguntou sobre o artigo 313, que é o objeto da minha conversa a partir de agora. Presta atenção, Bira. Embora eu tenha autoria, materialidade e coação de testemunha, beleza. Mas nem sempre eu vou poder decretar a prisão preventiva para esse cara. Por que não, Mauro? Canal do YouTube é só tu botar lá Prof. Mauro Stirmer que tu acha, Luciano. Se alguém puder botar o link aí pro Luciano, eu agradeço. Então veja, quando eu tenho autoria e materialidade delitiva, mas o cara, Bira, presta atenção, mas o cara é réu primário, e a pena dele, pena máxima do crime que ele praticou, é de 2 anos, eu não posso prendê-lo preventivamente. Embora tudo que eu falei até agora esteja presente, se o cara é primário e o crime que ele está sendo acusado tem uma pena de 2 anos, eu não posso prendê-lo em flagrante. Esta é a regra. Por quê, Bira? Porque o artigo 313... Obrigado, Mateusão. Porque o artigo 313 traz para nós quais são as situações de admissibilidade da prisão preventiva. Ou seja, a prisão preventiva é admissível quando? Quando, primeiro, houver um crime doloso com pena superior a 4 anos. Ou, e aqui é alternativa. Então, quando o cara for acusado de um crime doloso, o cara é primário, mas é acusado de um crime doloso com a pena superior a 4 anos. Aí é possível a prisão preventiva. Ou o cidadão é reincidente em crime doloso. Aí é possível. Ou o cidadão tem contra si uma medida protetiva em face de uma mulher. E ele desrespeita a medida protetiva. Aí não interessa qual é o crime, ele pode ser preso preventivamente. Quem é que pediu aqui? Maciel, tu pediu exemplos, eu estou dando. O artigo 303 comporta 3 incisos. O primeiro diz assim: só é admissível a prisão preventiva quando eu tiver um réu primário que tenha praticado um crime doloso com a pena maior que 4 anos. Segundo, artigo 303, socorro, artigo 313. Veja, alguém pratica um crime doloso, cuja pena é superior a 4 anos, é viável a prisão dele, é possível. Ou o cara já é reincidente em crime doloso. A OAB adora essa porcaria. Ela coloca que o cara é reincidente e tu diz, pô, vai caber a prisão preventiva. Só que ele é reincidente em crime culposo, aí não rola. E a última, quando ele tem uma medida... Beijo. Quando ele tem uma medida protetiva em face de uma mulher e ele descumpre essa medida protetiva, aí é possível, é viável a prisão preventiva. São casos de admissibilidade da prisão preventiva. Beleza? Então prestem atenção. Primário cujo crime doloso seja uma pena superior a 4 anos. Pode. Ou
o cara é reincidente em crime doloso? Pode. Ou o cidadão tem contra si uma medida protetiva de uma mulher e, por consequência, ele está descumprindo essa medida. Aí é possível prender. Bira, era isso? É importantíssimo isso aqui, tá? Lembrando aos senhores que também é possível a prisão preventiva, para não deixar passar nada aqui, se o cara tem, imagina, o cidadão praticou um crime e o Estado deu a ele uma liberdade provisória com uso de tornozeleira. E o vagabundo vai lá e tira a tornozeleira. Olha só, o Estado deu a chance para esse cara e o cara vai lá e tira a tornozeleira. É possível prender preventivamente porque ele descumpriu uma medida protetiva do artigo 319, beleza? Gente, o Armando pergunta, é preciso fundamentar uma decisão e um pedido de prisão preventiva? É óbvio, Armandão. Tanto você como advogado vai ter que fundamentar dizendo, juiz, o Mauro, em tese, praticou o crime, indícios de autoria. O crime é esse, a perícia foi feita, materialidade. Ele está coagindo testemunha, conveniência da instrução criminal. E o crime que ele praticou é um crime cuja pena a pena máxima é de 6 anos, então é admissível na forma do 313, inciso 1º. É óbvio que tu sempre terá que fundamentar. Mas, Armandão, pegando o teu exemplo aqui, eu vou aprofundar esse tema, tá? Vocês vão dar uma lida depois do artigo 315. 315 do CPP. O que diz esse 315? Não sei o que tu colocou aqui a cada 90 dias, tá, Luciano Prado? Cada 90 dias é a revisão do 316 que eu vou falar daqui 2 minutos. Tá, mas veja. O que eu tava falando quando eu li o Luciano? Me perdi. Que veio à toa, veio assim, cada 90 dias eu não entendi nada. Será que é o Luciano? Eu me perdi aqui. Luciano, a cada 90 dias. Cada 90 dias é a revisão. Segura um pouquinho que eu explico daqui a pouco. Então vamos lá. Deixa eu voltar. O artigo 315, ele traz alguns exemplos de formas de como o juiz deve fundamentar e como ele não deve fundamentar. Na verdade, se fosse um país mais sério, o Brasil não precisaria o 315. Por quê? Porque o artigo 93, inciso 9 da Constituição diz: todas as decisões do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas. Ora, que decisão mais importante do Judiciário, aquela que tira a liberdade de alguém? É óbvio que deve ser fundamentada. Mas Brasil sendo Brasil, está aí o artigo que o Júnior trouxe para nós. A decisão que decretar, substituir ou denegar será sempre motivada ou fundamentada. Não precisava ter dito isso, né, galera? Se o artigo 93 da Carta da Constituição, da lei maior que nós temos, não é um coração, isso aqui não, é uma pirâmide, da lei maior que nós temos, diz que tem que ser fundamentada, para que essa porcaria do 315? Mas diz, beleza? Então deve ser sempre, sempre fundamentada. Beleza? Vamos seguir. Isso porque tira a liberdade, né, Rose, de uma pessoa. Agora o artigo 316, nós já vimos o 316 na aula lá da teoria geral. O artigo 316 é o artigo que possibilita a revogação de uma preventiva ou de uma prisão temporária. Quando é que a prisão preventiva vai ser revogada? Quando ela foi decretada de maneira legal, mas ela não mais deve continuar. Porque não há, com H do verbo haver, não existe motivo para que ela subsista. O exemplo, para tu não esquecer na prova, é o seguinte: o cara foi preso preventivamente porque estava coagindo a testemunha Rose. Perfeito. Por conveniência da instrução criminal, ele foi preso. E o crime dele se encaixava no artigo 313. Essa prisão é legal. E o que ele faz agora? Dentro do processo que ocorre agora no processo, a Rose presta o depoimento. O que o juiz vai dizer? O que o advogado vai dizer? Excelência, peraí. O Mauro foi preso porque estava coagindo a Rose. A Rose acabou de depor. Logo, não existe mais os motivos que subsista a segregação do Mauro, razão pela qual eu requeiro a revogação da prisão preventiva. O juiz diz, beleza, tu assistiu o penal em movimento, vida que segue, Rose pode acompanhar o Mauro, espeça seu alvará de soltura. Tá? Isso
vai ocorrer quando eu tiver... Sim, eu não... Samantha, se eu não falei, tu não cria cabelo em ovo, tá? O inciso terceiro, mesmo se for primário, exato. O primário é só no inciso primeiro. Ele primário comete um crime cuja pena é maior que 4 anos. Cadeia. Se ele é reincidente, crime doloso, cadeia. E no inciso terceiro eu não falei nada de primário ou reincidente. Eu falei se ele descumprir medida protetiva. O vagabundo descumpriu medida, é primário, reincidente, é triplamente, não interessa. Ele vai pra cadeia, beleza? Mesmo se ele for primário, tá? Agora, olha só. Vamos seguir. Cuidado, pessoal, com o princípio da contemporaneidade. Eu confesso a vocês que eu não sei qual é o artigo que tá. Mas é um artigo novo que diz assim, se alguém puder localizar e colocar para mim, eu agradeço, que diz assim, que deve ser a prisão preventiva relacionada a fatos contemporâneos. Isso é princípio da contemporaneidade. Significa o quê? Que eu não posso ser preso hoje, preventivamente, por ato que eu pratiquei há 2 anos. Não posso. Princípio da contemporaneidade deve estar pelo artigo 314 por ali, ou 315, não, deve 14, salvo, eu acho. Tá? Que vai dizer o seguinte, que só posso prender preventivamente por atos contemporâneos. Isso é o princípio da contemporaneidade. Quem está anotando, escreve isso que cai em prova. Eu não posso prender ninguém hoje por um fato que ele praticou em 2015. Preventivamente não. Tem que ser um fato contemporâneo à determinação da prisão. Beleza? Princípio da contemporaneidade. Qual é o prazo que tem a prisão preventiva? Ela não tem prazo. Prisão preventiva é uma prisão sem prazo. Enquanto presentes os requisitos pelo qual ela foi legalmente decretada, o cara vai continuar preso. Mas, Mauro, o parágrafo único do artigo 316 fala em 90 dias. Esse prazo é para que o juiz venha a revisar. Não é esse então, Luciano. É o que está escrito lá, contemporâneo, tá? Se não for, não precisa colocar aqui, é o que está escrito contemporâneo. Mas ele não precisa saber o artigo, senão vamos citar o artigo na lei. Basta saber o que é o princípio da contemporaneidade. Volta comigo. Olha só. Quando eu tenho uma prisão preventiva, ela não tem prazo. O único prazo que o juiz deve ficar atento é o prazo de... Isso aqui é água com gás, tá? Não é cerveja essa hora. É o prazo de 90 dias para revisar esta prisão. Mauro, e a ausência de 90 dias? A ausência de 90 dias da revisão nos 90 dias leva à ilegalidade? A resposta é: pode levar. Tu larga a porcaria, teu celular, e presta muita atenção no que eu vou te falar agora. O cara foi preso hoje. No 90º dia, automaticamente o juiz tem que revisar, senão a prisão é ilegal? Não é assim. No 90º... Obrigado, Cosma. No 90º dia, o que você vai fazer? Você vai dizer: juiz, o Mauro é meu cliente e ele está preso já há 90 dias. Requeiro, na forma do 316 parágrafo, que o senhor revise se ainda existe motivo para o Mauro continuar preso. O juiz pode tomar 2 decisões. Primeira, revisa e diz: tem que continuar preso, vida que segue, eu vou continuar preso. Ele revisa e diz: não, realmente tem razão, pode soltar o Mauro, eles pedem o alvará de soltura. Mas ele pode dizer: não vou revisar, ou simplesmente cagar pra ti, ele não analisa o teu pedido. Aí temos uma ilegalidade. Então a ilegalidade por falta de revisão 90º da prisão preventiva vai ocorrer quando a defesa requereu a revisão e o juiz simplesmente não a reviu. O juiz não a revisou, beleza? Aí esse caso, essa prisão que era legal se torna ilegal, tá? Muito cuidado com isso. Galera, de prisão preventiva, para a prova de vocês, eu acho que nós resolvemos aqui, beleza? Deu aí, ó, 40 minutos, falta 10 segundos. Agradeço o engajamento de vocês, peço que cada um de vocês convide mais um colega para assistir, digam para eles se inscreverem na nossa revisão turbo, que realmente vai fazer a diferença na aprovação deles. Se quiserem uma mentoria, o Pedro tá com a mentoria aberta aqui para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul,
Para quem é policial militar aqui do estado, ele está com a mentoria para os cargos de sargento, de tenente, de capitão da Brigada Militar. Não deixe, então, de nos acompanhar aqui na Revisão Turbo. E a partir de amanhã nós começamos com as postagens de 30 dicas para a prova. E eu desafio a vocês, as questões de processo penal na prova, ou elas estão no Penal em Movimento, ou elas estarão nas nossas dicas, pode ter certeza, tá? Felma, deve ser nova aqui, né? Ela começa sempre 7h59, é só tu ir ali no nosso Instagram, que tu vai ver inclusive a programação. Amanhã é prisão temporária e na sexta-feira sempre aquele bate-papo mais descontraído em que vocês mandam perguntas e eu respondo para vocês, beleza? Beijo grande, fiquem com Deus e obrigado pela companhia aqui e convidem mais um coleguinha aí para assistir conosco. Rose, eu não vou te responder, eu vou pedir que tu olhe no Instagram lá porque eu já respondi. Beijo grande, fiquem com Deus, obrigado por você que está nos assistindo no Spotify. Clica no próximo episódio aí que ele é de prisão temporária. Beijo, valeu!